Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inreu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Então, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live, Espaço Dia, mais uma reunião. Eu sou o Gerson, né? Primeiramente, antes de nós começarmos com o assunto, gostaria que vocês dessem um like para nós, compartilhe essa informação que hoje o assunto vai ser interessantíssimo. Então, faça o favor aí, se vocês puderem, dá um like para nós aí, compartilhem com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que precisam dessa mensagem, para que ela possa correr aí para o maior número de pessoas. Okay. Tranquilo? Boa noite a todos. Vamos continuar, né? Porque a gente já estava em reunião aqui, né? Já fizemos uma oração. Tem pessoa que fala assim: ah, mas não pode fazer uma reunião sem começar com uma oração. Nós fazemos a oração antes já, né? E fazemos depois que termina a nossa live também. Mas hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante. E como eu estava dizendo para algumas pessoas agora, a proposta que nós temos tido, se vocês observarem, pesquisarem, os canalizadores de uma maneira geral, principalmente aqueles que são mais conhecidos, eles têm direcionado o assunto a respeito de conhecer Deus, ter intimidade com Deus, experimentar Deus, ou outros nomes que queiram ser dados. E nós também, não diferente disso, estamos sendo orientados nessa direção, para que haja aquilo que Deus quer muito, a intimidade conosco, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente saia da doutrina, do pragmatismo, ou da crença, do rito, né? Ou das velhas ideias, dos velhos conceitos, das velhas crenças, né? Ah, eu acredito que Deus castiga, né? Então todo o enfoque que nós estamos dando já, acho que a grande maioria das nossas lives, embora aqueles que sejam diferentes estão falando, mas falam do mesmo assunto, né? Da mesma direção, da intimidade com Deus, né? Do experimentar Deus na vida diária, né? Como a gente tem visto pastores falando sobre isso, padres falando sobre isso, que o Espírito Santo não é só para o dia do batismo, que Deus não é só hora que, sei lá, quinta-noite, sábado, que tem culto, ou missa, ou reunião, né? Deus é para o tempo todo, é para 24 horas. Então nós precisamos modificar isso, não em Deus, tem que modificar isso em nós. E se nossa consciência ela não entender que isso é melhor, que isso é bom e que dá para fazer isso, a gente vai continuar aí achando que Deus castiga, que Deus pune, que Deus põe a mão em nós, que quando acontece alguma coisa de errado foi Deus que irou-se conosco. Então nós precisamos fazer valer aquilo que é muito dito nas doutrinas, né, nas religiões, que Deus é justo, Ele é bom e Ele é perfeito. Se há essa trilogia nele, o bom não pode fazer mal para os outros, né? Então não pode cair um avião, morrer todo mundo, porque Deus irou com a pessoa do avião e matou todo mundo, né? Então nós não podemos mais absorver essas ideias e esses conceitos antigos, né? Então a proposta nossa é nesse sentido, e logicamente sempre pautado em cima do quê? Das Escrituras, né? Das Escrituras. Inclusive o Gerson vai ler para nós uma coisa, o que nós estamos falando, gente, não é novo. Ai, que absurdo falar como Deus pensa. Quem que ousa? Pode ser o encarnado que sou eu, pode ser a entidade que vai estar falando daqui a pouco. Quem que esse homem pensa, ou esse espírito pensa, que ele vai falar como Deus pensa? Que ousadia ele tem? Aí você vai lá no Velho Testamento, você vai ver nos Salmos lá, o que Davi fala. Acho que tem um pouco para cá. No Salmo 100, não, só vai falar. Prestem bem atenção, para vocês verem como isso lá atrás estavam fazendo isso já, ó. Bom, vou ler pausadamente aqui. Então, para quem estiver em casa, tiver a Bíblia e quiser acompanhar, é Salmos 139. A onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces
todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol da minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entretecendo-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Interessante. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então você vê isso do rei Davi. Tem um outro trecho que está aqui no Apocalipse. Deixa eu só só para vocês entenderem de onde e para onde nós estamos falando. Esse daqui, isso aqui. 8? Esse pedacinho. Ao 9 e o 10. Que também está no Apocalipse. Então você vê que com que intimidade, dá a impressão que Davi estava falando com Deus que estava longe, ou estava falando com Deus que estava perto dele? A intimidade dele falar com Deus, né? Isso lá no Velho Testamento, né? Então quando você fala da intimidade com Deus hoje, as pessoas, mas, né? Eu sou muito pequeno para merecer Deus. Então você vê que a conversa dele com Deus é uma conversa muito transparente, muito clara, né? Meio que até ora afirmando, ora questionando Deus. E aí quando a gente vê no Apocalipse também, quando João tem um encontro com o anjo aí, a forma que o anjo se coloca para ele, que também, né, no Velho Testamento, isso já está no Novo Testamento, porque o Apocalipse foi escrito depois de Jesus, 60, 70 anos depois. Então, vocês vão ver como que o anjo se dirige ao apóstolo João, né? Então, em Apocalipse 19, versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus.
adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, novamente, o que o anjo fala para ele? Levanta-te, eu sou o teu conservo. Né? Então a gente tem aquela mania de endeusar, de ajoelhar, de se curvar, de se prostrar, né? Um estado de pequenez, A gente entende que as pessoas falam, mas é para louvar. Só que Deus não é isso que Ele quer da gente. Deus não quer o distanciamento. Essa é a questão. Deus quer a proximidade, Deus quer a intimidade. E por esse motivo nós temos, para poder falar desse assunto, e que as pessoas que não são, talvez, espíritas, espiritualistas, e elas possam saber que as nossas falas, elas estão direcionadas dentro do contexto bíblico, né? Que a gente sempre fala. A primeira reunião espírita oficial que a Terra teve foi quando Jesus conversou com Moisés e Elias lá no Tabor. Está na Bíblia, né? Jesus chama Moisés e Elias na frente dos apóstolos, conversa com eles, né? E aí hoje, se você conversa com um espírito que já morreu há 6 meses, já está errado, né? Jesus conversou com o espírito que fazia mais de 1000 anos que tinha morrido. Então, o que nós fazemos é seguir Jesus. E falando em seguir Jesus, na naturalidade, na simplicidade, vocês têm visto, né? Vocês têm acompanhado. E eu às vezes sinto limitado em tentar transmitir para vocês a forma mais natural, a forma mais simples, aquilo que a espiritualidade tem nos passado, tem nos pedido, tem nos orientado. Que o grande problema é o estado mental das pessoas, né? Como já foi dito, né? Não sei, com certeza vocês não estão fazendo isso, né? Fica pelo menos umas 3 vezes por dia, durante 15 minutos. Fala, Deus, tem algum anjo aí que está sem serviço aí que quer conversar comigo? Eu gostaria de conversar sobre o quê? Sobre qualquer coisa, sobre física quântica, sobre plantação de banana, sei lá, sobre fazer receita de bolo, né? Porque essa ideia que os anjos não são divertidos, gente, é mentira, né? Porque Jesus fez o primeiro milagre dele no casamento, lá que ele fez vinho, lá numa festa. O primeiro milagre dele foi numa festa. Então, a gente desmistificar aquilo que as doutrinas apregoam, né? Não é assim. Deus não é assim. Os anjos não são assim, né? E agora que eles estão falando, inclusive aqui, junto comigo, né? Para vocês entenderem, por que é difícil para vocês entrar em conexão com um espírito, o nome que se dão lá, amigos do amor, da fé e da caridade? Pense um pouco. Eles vão fazer uma introdução para vocês, até para vocês verem se vocês conseguem se soltar um pouco mais. Se você tem um amigo seu e você quer falar com ele, ou se você vai na casa dele e bate na casa dele, ele é seu amigo, por mais que ele seja rico ou qualquer coisa seja importante, ele não vai sair lá conversar e atender você de uma boa? Nem que esteja de short e camiseta, ele vai lá, conversa. Se você tem um pai, uma mãe, e você está com alguma dificuldade, você vai lá, pai, eu queria falar um negócio. O pai vai falar, não, tem que ajoelhar na minha frente, pôr a mão assim, botar alguma coisa na cabeça, fazer alguma coisa para falar com seu pai, com a sua mãe. Você precisa isso? Não precisa. Agora, aonde está escrito que para conversar com as entidades espirituais tem que haver um rito, tem que haver um culto, tem que haver uma devoção, tem que haver um fenômeno para que um mentor, um espírito qualquer, um anjo, um amigo, que nome vocês queiram dar, ele chegue e comece a falar com vocês? Se com as pessoas que vocês amam não é assim, por que vocês acham que eles exigiriam mais de vocês? É possível que o anjo queira mais de vocês do que o que seus pais fazem, que suas mães fazem, seus amigos fazem? Vocês acham que pode? Seria assim? Ou seria natural? Vocês pedir, baterem na porta, chamá-los pelo nome, talvez, e nós dizermos, por exemplo, como eu vou dizer agora, nós viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E esse, do qual eu faço uso da palavra, ele fez essa busca. Ele nos convidou. Ele nos chamou pelo nome.
Ou melhor, nós demos um nome a ele, ele aprendeu a chamar-nos pelo nome. E eu já disse a vocês, quando vocês quiserem, vocês podem fazer a mesma coisa. Ele não é melhor do que vocês. Ele pode ter uma graduação, uma especialização, mas não é por esse caminho. Nós entramos pelo coração. Nós não entramos pelo intelecto. Vocês têm a senhora que é amiga de vocês, podemos falar dela? Que ela não é alfabetizada. E ela recebe os anjos, se vocês quiserem, e trabalha com eles. Por que seria diferente com vocês? Por que seria diferente com você que está nos vendo, está nos ouvindo, que vai nos ver hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos talvez? Por que há essa barreira? Se nós não somos assim, se nós somos simples, tanto quanto seus pais os tratam, seus amigos os tratam, e em matéria de amor, podemos dizer que nós temos muito amor dentro do nosso coração. A nossa alma vibra em amor. E o caminho por onde nós entramos não é o caminho do conhecimento, não é o caminho do intelecto, é o caminho do amor, é o caminho da compaixão, da beleza, da leveza, da alegria, da felicidade, da caridade. Por isso que eu vou me intitular hoje, que nós falamos juntos, já explicamos isso para vocês, vou me intitular como o amigo da caridade. Por quê? Porque eu quero pedir para vocês, façam uma caridade para vocês, façam uma caridade para nós, façam uma caridade para Deus e permita, aceite. Eu gostaria que vocês, nesse momento, deixem tudo que vocês ouviram de religião, de crença, deixem tudo numa caixinha do lado, numa sacolinha, onde que vocês quiserem, qualquer recipiente. E nos ouça com o seu coração. E assim que nós terminarmos a nossa explanação, vocês avaliam. E se vocês acharem que a forma que vocês, ou a forma que vocês foram ensinados sobre Deus, a forma que vocês foram doutrinados sobre Deus, se aquela forma que vocês têm até hoje, ela é a forma correta, tudo bem. Nós não vamos nos entristecer com vocês. Mas se você achar que aquilo que nós estamos falando, da forma que nós estamos falando, pelo menos merece uma observação, uma atenção, para que vocês façam essa caridade que a alma de vocês tem direito. Vocês, como nós, saíram de Deus. Vocês são parte de Deus. Então a alma de vocês, talvez o intelecto de vocês, que tem a idade variada das pessoas aqui, não saiba como Deus pensa, mas a alma de vocês sabe. E vocês vão ver que durante a nossa fala, vocês vão reconhecer algumas coisas que vai ecoar na alma de vocês. Porque nós não vamos falar de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transmitindo o amor de Deus, a vibração de Deus, o calor de Deus, o refrigério de Deus, a purificação de Deus, a transmutação do campo mental de vocês que Deus quer, a alma de vocês. Quando eu falo que Ele não quer domínio, Ele quer amizade, Ele quer proximidade, Ele quer coerência, Ele quer integração. Que Ele criou, tudo que Ele criou, é para que haja um compartilhamento, para que todos são filhos de Deus, compartilhem das grandezas e das belezas dos universos, dos multiversos que existem, que está muito longe de vocês poderem ver. Se vocês vissem um planeta como é, visto um planeta com os olhos de Deus, como que é visto uma pessoa com os olhos de Deus, como é visto a natureza com os olhos de Deus, o brilho, a luz, o encanto, a perfeição, como é perfeito, como tudo é perfeito. Para não falar só do planeta Terra, ou talvez um pouco do nosso sistema solar,
o do sistema solar, que é de vocês, que nós viemos, como já dissemos, nós viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. Nós viemos de outros sóis, mas Deus está lá, como está no Salmo de Davi. Se eu for para o mar, o Senhor vai me encontrar. Se eu for para o outro lado, o Senhor vai me encontrar. Se eu me esconder, o Senhor vai me encontrar, porque Deus está em tudo. Então não há como se esconder de Deus, não há como fugir. E aí entra a proposta desse tema que nós estamos dizendo para vocês. Como Deus pensa? Vocês acham que Deus realmente é aquele velho barbudo que fica marcando as coisas erradas que vocês fazem para depois castigar vocês, talvez na vida ou talvez depois da morte? Será? Só deixa eu concluir o raciocínio. Porque pense um pouco, se o universo tem aproximadamente, segundo a ciência, em torno de 4 a 6 bilhões de anos, vamos falar do sistema solar. Então se Deus construiu, Deus tem essa idade. Então ele deve ser um velhinho meio gagá já, né? 4 bilhões de anos. Vocês com 70 anos, como que se fala quando você invalida a pessoa? Impossibilita a pessoa de poder responder por ela, porque ela tem 70 anos. Ela está meio gagá. E Deus com 6 bilhões, vamos usar o que a ciência fala, de 4 a 6 bilhões de anos de idade. E cuidando de todo o sistema solar, cuidando de todas as galáxias, tudo virando certinho, não tem ninguém batendo, tropeçando no outro, está tudo indo. Inclusive de onde nós viemos. Então vocês conseguem entender assim que Deus não pode ser um velhinho revoltado que fica vendo os filhinhos fazer as coisas erradas para castigar depois. Não cabe mais. Não cabe. Por isso que eu me intitulei como para vocês, que vocês têm... É normal isso, não está errado. Vocês nomeiam, vocês qualificam. Então eu estou me qualificando como o irmão da caridade. E Jesus está nos abençoando para que essa caridade vocês façam por vocês. Para que vocês se libertem. Se vocês soubessem quanto é belo, quanto é leve, quanto é prazeroso você permitir que Deus seja bom. Só, não precisa entender mais nada. Se a sua mente entender, Deus é bom, nada que é mal que acontece é Ele que faz. Só vocês poderem intelectualizar isso em vocês. Isso traz uma leveza, traz uma pureza, traz uma excelência, traz a compaixão, traz o amor dentro de vocês. Então vocês precisam tirar da mente as crenças velhas. Tudo que foi dito para vocês. Deixa lá na sacolinha, vocês deixaram lá. Deixa lá. Depois vocês olham se serve o que nós estamos falando ou não. Então vocês precisam começar a saber como Deus pensa. Porque Deus pensa. Porque a Terra e o Universo não é algo que Deus foi tentando fazer para ver se dava certo. É um projeto. É um projeto de Deus. Existe um tempo, né? Dizem os hindus que o tempo de Brahma, né? A existência do cosmos, do universo, é um tempo de Brahma, que são zilhões de anos aí. Então existe um projeto para esse tempo, por mais que seja. Se a Terra tem todos esses anos, foi feito um projeto. A Terra não sair quadrada, talvez, triangular, ou comprida, mas existe um projeto. Agora, será que Deus projetou só a Terra, ou projetou também o filho dele, os filhos deles, que somos todos nós? Que somos iguais. Por que que o anjo, quando João chega e se joelha, ele fala assim, não faça isso, eu sou tal como você. Então há na consciência de vocês um estado de pequenez, de pobreza espiritual, de insignificância, de incapacidade. E vocês, quando vocês leem a Bíblia, está escrito lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vocês estão distorcendo, não como errado, não vejam como crítica, vejam como um despertar de quem vocês verdadeiramente são. Foi feita uma palestra para vocês há dias atrás, sobre vocês reconhecer os valores de vocês, que o amigo do amor falou para vocês. Vocês reconhecer os valores, que vocês não se filiaram com as trevas e vocês estão aqui. Vocês não se transformaram em espíritos ovoides e vocês estão aqui.
encarnando, reencarnando, morrendo, sofrendo, sendo decapitado, sendo queimado, sendo cozido, sendo enforcado, e todo tipo de sacrilégio que foi feito com a história da humanidade, e vocês estão aqui, vocês não desistiram, porque tem espírito que fala assim, não vou reencarnar mais, estou fora disso, e transformou em ovoides, vocês sabem disso, vocês não foram assim, vocês falam, não, eu vou de novo, mas vão queimar, vou de novo, vai enforcar, eu vou de novo, eu vou no projeto. É Deus que está na frente, então eu vou no projeto de Deus. É o Cristo que está na frente, então eu vou no projeto do Cristo. Então vocês precisam entender que Deus pensa amor. Não há nada que possa vir de Deus que não seja o amor. Então, como que Deus pensa? Deus pensa na beleza, na grandeza. Quando eu falo em grandeza, eu não estou falando em grandeza financeira. Tudo que eu falar nesta noite, por favor, não veja no lado da superioridade, da ostentação, da prepotência, da vaidade, do orgulho. Isso está tudo fora do que nós estamos falando. Nós estamos falando puramente de amor. Unicamente de amor. Como já dissemos para vocês, a essência divina de vocês, ela não tem vingança, ódio, tristeza, depressão, medo, dúvida, incerteza. Na essência divina de vocês só existe, o DNA de Deus que está em vocês, se podemos dizer assim, ele é unicamente amor, beleza, compaixão, benevolência, alegria, saúde, felicidade. A essência divina de vocês só tem essas características. Tudo que vocês tratam como sofrimento, como problema, como pobreza, como dificuldade, como castigo, ou como pecado, ou como culpa, tudo isso está, podemos dizer assim, no DNA do corpo físico de vocês. Que é o DNA dos pais que vocês têm. Não que seus pais sejam culpados, porque a alma carrega o lado sombrio. Não vamos entrar no assunto, porque senão a gente foge do que nós queremos chegar. Então, como Deus pensou o homem, Ele pensou a mulher, Ele pensou amor. Única e exclusivamente amor. E se vocês encontrarem, se vocês pesquisarem, aqueles que já sabem, aqueles que já tiveram experiências com Deus, o que eles dizem? Que quando eu tive uma experiência com Deus, eu não tinha fome, não tinha frio, não tinha sede, não tinha calor, não tinha medo, tudo estava certo, tudo estava perfeito, tudo estava em ordem. E se vocês veem os avatares que deram testemunhos de Deus, eles igualmente traziam essas características. Porque a essência divina dos avatares é igualzinha à essência divina de todos, não são diferentes. Deus não fez uma essência divina para Jesus, outra para Maria, outra para João, outra para os apóstolos e outra para vocês. A essência divina que está em Jesus é a mesma que habita a alma de vocês. Vocês não são, nós não somos diferentes de Jesus. Podemos apenas dizer que Jesus é mais velho, o irmão mais velho, o irmão mais instruído que nós. Apenas isso. Inclusive o anjo que chega no Apocalipse, que ele diz para João, não faça tal, eu sou como você, eu sou igual a você. Então a nossa proposta de falar para vocês como Deus pensa, Deus não pensa em castigo, Deus não pensa em sofrimento, Deus não pensa em dor, Deus não pensa em doença, Deus pensa na solução dos problemas. Então não importa qual seja o seu problema, você pode ter certeza que não foi Deus que criou. Vocês sabem da história do livre-arbítrio, vocês sabem da história que a semeia é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vocês estão vivendo a experiência que vocês semearam, que vocês acreditaram nisso. E Deus é a solução para todo e qualquer problema que vocês imaginem ter. Deus é a solução. Deus não é o castigo, Deus não é a punição. Deus é a salvação. Deus é a cura, Deus é a libertação. Deus é a benevolência, o amor, a compaixão. Então é assim que Deus pensa. Deus não pensa no pecado, Deus pensa na libertação do pecador.
Não importa se você matou. Exemplo. Todo mundo sabe da história de Moisés. Moisés era um assassino. Ele foi tirar o povo do Egito. Vocês acham que um Deus, como a humanidade vê, não, esse cara é assassino, como eu vou mandar ele libertar o povo do Egito? Ele é um assassino. Elias transcendeu em luz. Ezequiel acompanhou a transição de Elias, porque ele convidou Elias para ir junto com ele. E Elias falou assim: eu quero me dar a sua capa. E ele ficou com a capa porque ele tinha que atravessar o rio. Quem quiser ler, depois lê a história de Elias e Ezequiel. Elias estava andando da mesma forma que o meu amigo aqui estava conversando com vocês, e de repente eu cheguei e entrei e estou falando através dele, por ele. Porque isso aqui não é um trabalho mediúnico. Podemos entender que seja uma mediunidade, mas eu estou usando o corpo mental superior dele, porque há uma comunhão. Houve um trabalho, houve um esforço da parte dele e da nossa, ajudando-o, para que houvesse essa fusão, essa entrega. Isso aqui nós entendemos que mediunidade é quando você intermedia dois campos, mas não é o processo mediúnico que vocês conhecem. Aqui é puramente o amor. Inclusive ele foi revestido muitas vezes, e às vezes ele se perde ainda para poder se manter, porque se eu fizesse isso com o Gerson, com o Luiz, como aconteceu esses dias aqui, vocês não aguentariam, porque é tanto amor, é tanta verdade, é tanto bem-querer, é tanto esforço do nosso lado. Nós não podemos intervir em vocês, mas podemos sugerir a vocês. Faça essa caridade. Comece a pensar, por que para conversar com as pessoas aqui, eu ligo para elas, me atendem, eu converso com meu pai, ele me atende, eu converso com meu... E por que os anjos não me atenderiam? Com a mesma simplicidade. Os anjos iam falar para você: não, você toma um banho, compra um perfume da melhor qualidade, faz a barba, corta o cabelo, sei lá, coloca uma roupa de tal marca, aí eu vou conversar com você. Para nós não importa se vocês estão de shorts, de camiseta, se estão nus. Tem várias pessoas que têm experiências tomando banho. Tem várias pessoas que têm experiências tomando banho. Por que às vezes vieram pessoas perguntar ao amigo aqui: por que sempre que eu estou no banho acontece? Por quê? Porque no banho você está em estado de relaxamento. No banho você está em estado de relaxamento. No final eu respondo para você, Raíssa, o que você quer. Então, ali você permite. Então muitas pessoas têm insights ou contatos. Como vocês já sabem, já foi dito aqui, não sei se está publicado, Gerson. É uma pessoa que ela foi batizada tomando banho. E Jesus falou para ela assim: esse é o batismo do Espírito Santo. Falou para essa pessoa, tomando banho. Então nós não estamos preocupados com o estereótipo de vocês. Nós estamos direcionados à alma. Essa é a nossa proposta. E que inclusive, eu gostaria que vocês, além de vocês me ouvirem, que vocês se esforcem um pouco para vocês sentirem o banho de luz, o banho de amor, o banho de beleza, o banho de compaixão, o banho de benevolência que nós estamos irradiando em todos vocês. Neste momento, o lar de vocês está sendo visitado pela equipe dos guardiões, porque se tiver algum problema, alguma energia ou alguma entidade que não seja benevolente a vocês, que possa ser cuidada da forma adequada. Então Deus é amor. Em Deus não há maldade nenhuma. Então como Deus pensa? Deus pensa apenas no bem. Deus pensa apenas no amor. Deus pensa apenas na benevolência. Deus não está esperando que vocês sejam bons para Ele amá-lo. Nós não estamos esperando que vocês concordem com o que nós estamos falando para que nós possamos amá-los. Não funciona assim. Está aí, Elias mandou decapitar mais de 100 líderes religiosos na época que ele estava encarnado, e depois ele transcendeu em luz. Como pode um assassino? O apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Damasco, ele estava indo para prender e matar os cristãos. E Jesus se manifestou a ele. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ler na Bíblia, está escrito lá, que houve um encontro do apóstolo Paulo, a conversão de Paulo, indo para Damasco, e Paulo perseguia e matava os cristãos. Ele autorizou a morte de Estevão por apedrejamento.
Por que para vocês acham que tem que ser diferente? Se esses homens que cometeram crimes diante da visão humana, por Jesus, quando Ananias foi para restabelecer a visão a Paulo, ele falou: Senhor, mas esse homem tem vindo aqui para prender e matar os cristãos. Jesus disse para ele: para mim Jesus, ele é um vaso escolhido. Não importa o que ele fez, isso não me interessa. Por que vocês acham que com vocês é diferente? Por que vocês acham que vocês não podem saber o que Deus pensa, como Deus pensa, o que Deus quer, o que Ele espera? Por quê? Porque Deus ficou ruim depois que Jesus veio? Deus mudou de ideia? Se vocês procurarem, eu estou usando os exemplos que até são mais conhecidos por vocês. Não estou aqui validando a criminalidade, mas estou validando sim o amor de Deus, a grandeza. Vocês acham que uma religião feita por homens, ela é capaz de conter Deus? Deus é grande. Deus é infinitamente grande. Um dia talvez vocês ouçam, o meu amigo teve algumas conversas com Deus. E numa das conversas com Deus, Deus falou para ele: se um ser humano viajasse na velocidade da luz e viajasse 100 bilhões de quilômetros para frente, 100 para trás, 100 para cima, 100 para baixo, 100 para a direita e 100 para a esquerda, quando esse homem chegasse lá nesse lugar, que para quem tem noção de distância, o que é 100 bilhões de anos-luz viajando, aí Deus falou para ele assim: a hora que essa pessoa chegar lá, ela chegou no meu começo ainda, porque eu sou muito maior que tudo isso, eu sou muito grande. Hoje a ciência contempla a existência de multiversos. Já não se fala mais do universo. Multiversos. Porque Deus é enorme, mas Ele é tão pequeno que Ele cabe dentro de um átomo. E se vocês verem um átomo, a vida de um átomo, vocês vão ver que o átomo tem inteligência, o átomo conversa, ele se comunica, ele sabe o trabalho que ele tem que fazer, porque, como já foi dito para vocês, se o átomo não tivesse uma inteligência, quando se faz o movimento do salto quântico, o átomo saía da esfera dele, você que é engenheiro, né? E iria para um outro campo. Então, de repente, desmaterializaria você, desmaterializaria talvez esse prédio, desmaterializaria talvez uma civilização, desmaterializaria talvez a Terra, porque os átomos vão para onde ele quer e começam a sair, embora e vai embora. De qualquer jeito o negócio. Não tem ninguém que manda nisso, então os átomos vão fazer o que? Não. Mas se vocês verem e pedir para Deus mostrar, vocês vão ver como o átomo conversa. Como que eles falam entre si. Para que não falte um braço. Pensa um pouco, Gerson, você que é engenheiro. De repente os átomos estão no seu braço e falam: vamos para a praia. E vai todos os átomos para lá. Some do aí esse braço, cadê o braço? Foi embora meu braço. E agora? Como que eu faço? Putz, eu não vou achar esse átomo agora. Leia um pouco sobre química, sobre física, sobre os saltos quânticos. Então o átomo, ele obedece. Ele sabe que tem alguém que o ama. E ele trabalha em luz, ele trabalha em expansão, ele trabalha em comunicação. Não tem um átomo que se perca. Um átomo não se perde. Talvez você tenha mais facilidade, se você quiser uma hora explicar um pouco sobre isso, já você pode explicar depois para ele sobre esses assuntos. Sim, então Deus deu na sua magnificência. Só é amor, só é a beleza, só é a compaixão. Então Deus, não há no pensamento de Deus qualquer lei punitiva, qualquer lei corretiva. Mas então o amigo está falando alguma coisa equivocada, porque e os exilados de Capela, e como que está ficando a transição da Terra, a transmigração planetária. Quando vocês têm um filho de vocês que vai para a escola, e chega no final do ano, é feita uma avaliação,
E o filho de vocês, o irmão de vocês, ou talvez alguns de vocês tenham passado por isso. E aí, ela não consegue a aprovação, a média do conhecimento. O que vocês fazem? Vai ter que reprovar. Volta a fazer de novo. Para aprender. É para castigo? Não. Você precisa aprender, porque o que ele ensina na faculdade se você não sabe fazer nada aqui? Então você volta. Mas o professor faz isso por maldade, o pai faz isso por maldade, o diretor da escola faz isso por maldade? Não. Por que vocês fazem assim? Para que a criança melhore, para que ele aprenda. Seja criança, pode ser um adulto, se você fizer uma tese de mestrado, de doutorado, ou do PhD, e se você chegar lá e não atingir um nível de conhecimento, eles vão falar, olha, não ficou bom, precisa fazer de novo. Então Deus, na sua benevolência, da sua majestade, no seu amor incondicional, quando chega um tempo, podemos falar o tempo de Deus, falar, olha, vamos ver, aqueles que estão bem, nós vamos fazer algumas coisas aqui. Os que não estão bem, vão voltar para começar a fazer, para aprender direito como é que faz. Se você não aprendeu a respeitar a natureza, então você vai ter que voltar a aprender a respeitar a natureza. Se você não respeita os animais, você vai ter que voltar para aprender a respeitar os animais. Se você não respeita o seu irmão, que é Deus em você, se você acha que aquele lá não presta, que ele não presta, que o governo não presta, que o prefeito da cidade não presta, e que o governo daquele outro país também não presta, ele é teu irmão, ele é igual a você. Então, se você não tem a benevolência, se você não tem o amor, se você não tem a compaixão, então você precisa aprender. Porque você teve, se vamos usar o tempo mais curto que vocês têm aqui, uns falam num tempo de 200 mil anos, outros falam em torno de 52 mil anos, outros falam em torno de 26 mil anos. Não importa, não vamos prender a data, a tempo. Como tempo para Deus não existe. O que vocês devem saber, já na 8ª dimensão, segundo a teoria científica, na 8ª dimensão, a consciência, ou o ser, se podemos dizer assim, ele pode fazer tudo. Ele pode ir para o futuro, pode vir para o passado, ele pode se integrar, pode se desintegrar, pode tudo, na 8ª dimensão, da 7ª para a 8ª. Se você quiser pesquisar, depois pesquisa isso. Então, talvez podemos dizer assim, Jesus estava na 8ª dimensão, na 9ª talvez, porque a ciência hoje já ventila a 11ª dimensão. Então vocês percebem que enquanto vocês não souberem realmente como Deus pensa, vocês vão criar sofrimento para vocês. Vocês vão criar sofrimento para os seus filhos. Vocês vão infernizar a vida de vocês. Criar um inferno, porque talvez você não teve sucesso material nesta encarnação. Mas se pega a sua ficha lá, como você quer ter uma vida? Fala, eu fui muito abastado numa época lá, eu fui muito prepotente, eu fui muito orgulhoso, e eu fui muito soberbo porque eu tive bens. Eu quero viver uma vida assim, estritamente limitada, só para não morrer de fome. Tendo comida para comer, arroz e feijão, tá bom. Não quero mais nada. E aí você vem viver uma existência com uma finança limitada e você se revolta, que na sua vida nada dá certo, que nada prospera. Outro nem trabalha e já nasceu com uma herança de não sei quantos milhões. Como nós dissemos na semana passada, se vocês aprendessem, se vocês soubessem como vocês são fora do corpo, vocês iriam rir de vocês. Que nós demos aquele exemplo. Quem não estava aqui a semana passada? Quem não estava aqui? Nós demos um exemplo que é importante vocês refletirem. Quando é feito algumas reencarnações, é chamadas mães e orientadas para o futuro dos filhos que elas terão. E nós demos o exemplo da seguinte maneira. Tem lá 10 mil crianças problemáticas, vamos dizer assim. Pode ser droga, pode ser deficiência mental, pode ser paraplegia, tetraplegia, não importa. Tem lá 10 mil crianças problemáticas, drogaditos, não importa. Aí eles chamam de 20 mil mães, falam, olha, tem essas 10 mil crianças que precisam nascer, Jesus e Maria pediram para achar mães para pôr essas crianças para nascer. Tiram elas fora do corpo e levam no astral, e lá vai as 20 mil mães. Ó, vai nascer 10 mil crianças. Quem de vocês são voluntárias? As 20 mil, levanta as mãos. Para ser mãe do quê? De qualquer um. Porque é a serviço da mãe que está pedindo.
é serviço do Cristo que está pedindo. E aí o que acontece? Só tem 10 mil crianças, tem 20 mil mães, elas vão fazer um sorteio. E as mães que não são sorteadas para ter um filho problema, elas saem de cabeça baixa, triste, porque ela não pegou um filho doente, um filho problema, para ela cuidar. Só que quando ela vem para o corpo físico e ela tem esse filho, boa parte dela, não vamos medir isso, boa parte dela se revoltam. Você acha que eu pediria isso para Deus? Você acha que eu ia pedir um filho tetraplégico, paraplégico, esquizofrênico? Ou um dependente químico? Você brigou por esse filho. Você implorou. Você competiu com outras mães. Então, fora do corpo, vocês olhem dentro da generosidade de vocês. Vocês sabem que lá no fundo todo mundo é bom. Todos vocês... eu fiquei com dó daquele mendigo, aquela pessoa pediu, olha, Gerson, está faltando comida lá, não sei para quem, aquela casa está precisando de cama, vocês são bons na essência. É que quando vocês deixam o ego tomar conta, aí vocês viram outro bichinho. Viram o escorpiãozinho com o ferrão para cima. Mas vocês não são maus na essência. Por saber que vocês não são maus na essência, é que nós estamos aqui, em nome de Jesus, em nome de Deus. Para que vocês saibam que Deus, como Deus pensa amor. Então tudo que não for amor, não é Deus. Tudo que não for amor, tudo que é sofrimento, que eles dizem, por mais que chegue um líder de qualquer, é o seguinte, porque você fez isso, então Deus está castigando. Não, isso não é de Deus. Mas então, você pode ter semeado na outra vida, como a gente falou agora, se você foi uma pessoa prepotente, soberba, por causa das condições financeiras que você teve num tempo depois, você falou, olha, eu queria viver uma questão mais limitada, para me evitar de ser desse jeito. Aí é você que escolheu, aí Deus falou assim, sim. Porque quando o ladrão sai para matar e para assaltar, Deus não fala, não faça isso, para. Tira, pega o ladrão e põe para cá. Não, Deus está vendo o ladrão matar, está vendo o estuprador estuprar, está vendo o suicida se suicidar, Deus está vendo. Ele é amor. Ele não quer que vocês sejam obrigados a fazer o que Ele quer. Se tem alguém que quer obrigar vocês a fazer o que Ele quer, é as trevas, não é a luz. O que quer parceria é as trevas, parcerias dessa forma. Porque Deus é apenas amor. Então toda vez que vocês acharem duvidoso saber como Deus pensa, pensem que o pensamento dele é amor, é paz, é luz, é bondade, é benevolência, é compaixão, é alegria, é realização, é saúde, é amor. Tudo isso é o que Deus pensa. É a forma que Deus pensa. Não há outra forma nele. E que vocês pensem, que vocês façam a caridade para vocês, de aceitarem Deus com a bondade que Ele é. Aceitar-nos com a bondade, com a vontade, com o amor que nós temos de comunicar. Vocês acham que eu fico feliz de chegar aqui e poder só comunicar através do Milani, talvez do Gerson, talvez da Maiara, outra vez da Andréia? Ou vocês acham que eu gostaria de chegar amanhã cedo, Marcelo, olha que café, está um cheiro gostoso do seu café, né? Júlio, você está mal-humorado hoje, o que aconteceu? Não está contente com o salário? Mude de emprego. Faça isso, é melhor para você. Concorda, Raíssa? E o que você queria perguntar? Já responderam para você? Eu ia falar que... eu ia falar que Deus pode ser velho e barbudo, mas Ele não julga ninguém. Perfeitamente. Perfeitamente. Deus não julga ninguém. Deus não está incomodado com o que você fez. Jesus, o avatar mais reconhecido por toda a terra, por toda a humanidade, né? Quando foram criticá-lo porque ele estava entre os ladrões e as prostitutas, ele disse, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Os que são sãos vão pensar assim, não precisa, já está lá na frente. Quem precisa de Jesus, quem precisa de Deus, aqueles que estão em conflitos internos, se podemos dizer, porque essas palavras pecado, culpa, essas coisas nós precisamos tirar do vocabulário. Não é assim. Se Deus é amoroso, se Deus é bom, Ele deixa uma responsabilidade para nós, mas não a culpa.
para nós não recalcarmos com a culpa, né? Com o pecado mortal. Não, não é assim. Não é assim. Eu gostaria de ouvir de vocês alguma dúvida, de vocês entenderem como Deus pensa. Alguém tem dúvida? Não? Não? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não, Marcelo? Eu entendi que a gente não consegue, que eu não consigo falar com Deus porque eu não estou na sintonia. A sintonia dele é essa, é amor, é luz, é paz. Quando a gente está em conflito, a gente não está bem, a vibração nossa é outra. Aí está a dificuldade de você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. E para vocês que vão nos ver amanhã, daqui 10 anos. Para vocês que estão aqui. Talvez vocês virem os olhos, franzinem a testa, abaixe a cabeça. A maior barreira, Marcelo, não é isso que você disse. A maior barreira é o estado de pobreza que vocês se colocam. Pobreza espiritual. Vocês não se acham capazes. Porque se Deus usou Moisés, Elias, Paulo, que estado estava Paulo quando ele estava indo lá para matar os cristãos? Que estado estava Elias quando decapitou mais de 100 líderes religiosos? Então, e vocês têm provas disso. Eu não vou entrar no mérito porque é um tema a ser dito. Pessoas às vezes que não são tão boas que vocês conhecem e que canalizam entidades muito boas. Ou vocês acham que a entidade chega e fala: ah não, se isso aqui for meio ruim eu não quero só a parte superior, eu quero ser superior. Não é assim que funciona. Não é assim. Mais do que a barreira que você falou do desequilíbrio, da desarmonia, é a barreira psíquica de vocês não se permitirem andar conversando com Deus, brincar conversando com Deus, talvez comer conversando com Deus, dormir conversando com Deus, acordar conversando com Deus, trabalhar conversando com Deus, ficar alegre conversando com Deus e ficar triste conversando com Deus. Deus não se importa. Já foi dito a vocês, uma das maiores enganações é que Deus perdoa. Se Deus perdoa, ele tem que ter ódio primeiro. Deus vai odiar se Deus é amor? Não. Fale, Raíssa. Eu antigamente, uns meses atrás, eu tinha muito pesadelo, coisa ruim, sabe? Eu comecei a fazer muita oração com a minha mãe, sozinha, com meu pai, e esses sonhos foram parando. Teve até uma vez que eu sonhei com Deus estava falando comigo. Lembra o que ele falou? Não, eu só senti a presença dele, umas cores. Só, é muito pequeno, sozinho, muito só. Foi bem. Queria amar um pouquinho? É. Pede para ele. Você acha que ele não vem mais porque ele veio aquela vez? Talvez ele tenha parado de orar, Raíssa. Talvez. Só talvez. Talvez se você voltar a orar, ou talvez se vocês fizerem como a Raíssa fez, e outras pessoas que talvez vocês não tenham contato, porque o amigo aqui ele tem mais contato com as pessoas, e elas relatam da experiência com Deus, da intimidade com Deus, da presença de Deus. Não é porque você errou, porque você pecou. Jesus veio e Deus é para os que pecam. Não é para aqueles que já são perfeitos. É para os que estão sofrendo, para os que estão em conflito, para aqueles que, para você, se você não sabe como Deus pensa, podem também, se vocês quiserem, formulem perguntas durante a semana, que nós estamos aqui, nós estamos lá, estamos na sua casa, estamos em todo lugar. Mas se vocês não querem a resposta na casa de vocês, nós respondemos para vocês aqui. Porque vocês vão nos ver cada vez mais participando da vida de vocês, participando do dia a dia de vocês. Quanto mais vocês abrirem o coração de vocês, vocês vão ver Deus em vocês. Vocês vão ver o amor de Deus manifesto, não importa se seja através de um anjo, de um mentor, de um amigo, ou do nome que vocês queiram dar para isso. O amigo aqui já disse uma vez para vocês que ele estava indo para o trabalho e quando ele chegou no prédio, o prédio onde ele trabalha estava todo
como se fosse uma holografia de luz, de incandescência. E aí ele olhou e falou: nossa, o que está acontecendo? Deus virou um prédio agora? Né? Ele falou: eu estou me mostrando para você através do prédio. E você vai lá, você participa das pessoas e diga para as pessoas que aqueles que me quiserem, eu vou tornar a casa deles desse jeito. A casa deles será assim. A casa deles será um templo vivo onde eu habitarei. Porque eu estarei lá, eu estou lá com eles. Diga isso a eles. Então eu estou repetindo o que está na memória dele. Se vocês quiserem Deus, Ele está aqui. Para aqueles que quiserem. Ele está aí para você que está nos vendo hoje. Ou não importa se daqui a alguns anos você está vendo, o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, é o mesmo Deus que nós estamos falando nesta noite. E que vocês memorizem. E que vocês recebam. Que vocês tenham sentido-se pulverizados, transpassados, limpos, higienizados, purificados, curados, renovados por esta vibração de amor, por esta vibração de paz, por esta vibração de alegria, porque nós amamos vocês. Há muitos aqui, somos mais do que vocês são, bem mais. Amamos vocês. Ou vocês acham que quando nós estamos falando de como Deus pensa, Deus fala assim: ah não, agora eu vou tomar um café e vou deixar o amigo da caridade falar sobre o meu amor. Não, Ele está aqui com a gente, está aqui com você, está aqui comigo, está aqui conosco, está vivo em nós. Então revivam o Deus que habita, revivam a essência divina que está em vocês. E eu quero dizer, vocês merecem que vocês façam essa caridade para vocês. Aceite Deus como Ele pensa. Se vocês acham que Ele pensa como nós falamos, se vocês acharem que o que nós estamos dizendo não tem coerência, nós iremos respeitá-los do mesmo jeito. Nós não obrigamos ninguém a fazer nada que não seja pelo livre-arbítrio. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém.